Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Especial Zimbo, hoje mais uma edição extraordinária e hoje para entrevistarmos o Dr. Isaías Samakuva, o Presidente da UNITA, uma entrevista que está a ser transmitida também em direto pela Rádio Mais, uma estação de rádio do grupo Média Nova, da qual faz parte também a TV Zimbo. Sr. Presidente, muito boa noite. Muito boa noite e agradeço a oportunidade que nos dão, agradeço o vosso convite e para todos os telespectadores também o meu muito boa noite. A primeira questão que eu quero colocar tem a ver com o processo de preparação da UNITA para as eleições. Quando é que a UNITA vai apresentar a sua lista de candidatos às eleições gerais de finais de agosto? Ora, nós temos o partido a funcionar desde a altura do Congresso como uma máquina eleitoral. E nessa altura nós prevemos etapas claras durante as quais deviam ser feitas todas aquelas questões que são necessárias para o processo eleitoral. Na reunião da Comissão Política, que foi antecedida pela reunião do Comitê Permanente em dezembro passado, nós estabelecemos a necessidade de rever o nosso regulamento da escolha ou da eleição de candidatos a deputados. Portanto, nós temos um processo, normalmente o que aconteceu nos processos anteriores, a apresentação das listas faz apenas quando as eleições são convocadas, é assim que costuma ser. E nós temos agora, na semana passada, tivemos uma reunião também do Comitê Permanente para rever, ou seja, para ver o andamento deste processo. Temos esta revisão do processo, do regulamento já devidamente terminado. E então nós vamos entrar na segunda fase. E a segunda fase, como sabe, nós procuramos ser bons alunos da democracia, nós não indicamos os nossos candidatos. Passam por eleição. Nós fazemos com que a escolha de candidatos seja uma escolha democrática, não determinada por uma só pessoa, que indica este e aquele, mas que seja feita através de uma consulta aos membros do partido. E este processo, de uma forma geral, tem duas fases. Uma fase que é para a lista nacional e outra fase que é para a lista provincial. As conferências de eleger os candidatos à lista, as listas provinciais, fazem-se, este processo faz-se nas próprias províncias. Mas quando o senhor fala que uma escolha diferente, vamos lá ver se percebemos. Diz primeiro que serão eleitos, depois diz que a indicação faz-se por consulta. O que é que vai ocorrer afinal? Queria clarificar. Os candidatos da UNITA, deputados, vão ser eleitos pelos militantes da UNITA? Vai ser uma escolha direta? Não. Nós não fazemos isso. Nunca fizemos isso. Então como é que vai ser? É eleição. Portanto, o Comitê Provincial, que tem uma composição que depende da dimensão do partido numa determinada província, não é? Reúne-se e há candidatos que naturalmente são sugeridos pelo partido, mas há outros que se candidatam eles próprios, se reunirem as condições que o nosso Estatuto prevê. E nessa altura são sujeitos à eleição, fazem ali, e é interessante também, nós queremos até convidar a Zimbo desde já para seguir este processo. Porque eles ali mesmo, nesta conferência, cada um tem algum tempo para dizer quem é, o que é que fez para o partido, o que é que sente para o partido e, terminada esta fase em que os candidatos que se propõem fazem essa sua mini-campanha ali, depois vai-se ao processo eleitoral. E então, na província, por exemplo, eles vão ocupar os lugares na lista dependendo do número de votos que cada um tiver. O que tiver maior número de votos é o cabeça de lista, não é? O que tiver o número de votos a seguir é o segundo na lista, assim sucessivamente. Quando terminar, os 10 são 10, ou seja, até 5 são os efetivos,
os outros 5 são suplentes. Para a lista nacional, de igual forma, faz-se uma lista e ali nós tivemos essa necessidade de rever o regulamento porque é uma questão técnica que se tem colocado. Por exemplo, para a lista nacional, numa província como Namibe ou como Kwanza Norte, onde a população eleitora é pequena, aliás o número de militantes também pode ser mais baixo, nesta província alguém que vai se submeter à eleição, vá lá, de 70 membros do Comitê Provincial Local, fica com 80% dos votos. Mas quem está em Luanda, não é? Onde o Comitê Provincial tem perto de 700 e tais indivíduos, também fica com 80%. Quem fica primeiro na lista? Todos têm 80%. Então, este aspecto mereceu o debate e a comissão, o grupo de trabalho que foi indicado para vá lá fazer essa revisão, encontrou as soluções. Portanto, este é um processo que correu até agora. E quando é que começa então o processo de seleção ou de escolha dos candidatos da UNITA às eleições? O Comitê Permanente do Partido, reunido um pouco antes da Comissão Política, também em dezembro passado, determinou que a primeira reunião do Comitê Permanente de 2017, portanto, normalmente faz-se no primeiro trimestre, nós já estamos prestes a convocar, vamos antecipar vá lá, esta reunião, vai então desencadear este processo. Ou seja, até princípios de março. Já saberemos quem são os candidatos da UNITA. A princípio, o senhor será a cabeça de lista da UNITA. Eu serei. O nosso estatuto determina já, e isto está claro no estatuto, nós tivemos o cuidado de meter isso no estatuto, devidamente claro, o presidente do partido é o cabeça de lista do partido, da lista do partido. Mas não é uma contradição quando o senhor diz que quem quer ser candidato a deputado é submetido a uma eleição. Porque é que não é contradição. Esse processo de democracia não é também na escolha, por exemplo, do cabeça de lista? Não, o cabeça de lista é escolhido num congresso de militares delegados. É submetido, portanto, a voto. Quando o delegado da UNITA ao Congresso está no Congresso, ele sabe que não vai eleger apenas o presidente do partido. Vai eleger aquele que vai representar o partido também às eleições. Isso aplica-se também ao número 2 da sua lista de candidatos? Não. Só o presidente do partido? É só o presidente do partido. Aliás, o presidente do partido submete também à aprovação do Congresso, não é? O nome do vice-presidente. Então, o vice-presidente é um bocado como na América. O presidente é eleito e o vice-presidente vem a seguir, mas também tem de estar lá, sufragado, entre aspas, no Congresso. Pronto, para percebermos, Jair Samakuva vai ser o cabeça de lista e Raul Danda o número 2 da lista de candidatos do MPL, da UNITA para as eleições gerais. Exatamente. Muito bem, então nesta questão está clarificado. Número 1 e número 2, e só vamos depois, até março, saber quem são. Poderemos ter muitas novidades nesta lista de candidatos. A UNITA pensa convidar pessoas que não são da esfera da UNITA, pessoas independentes para fazerem parte da sua lista de candidatos. Essas pessoas também terão que se submeter a esta avaliação, a este processo de eleição, caso sejam convidadas? Não. O regulamento prevê, portanto, estes detalhes todos. De uma forma geral, damos uma certa percentagem, isso vai ser submetido agora ao comitê permanente, que se vai reunir, como disse, princípios de março, e vai determinar qual é o número de pessoas que, não sendo do partido, aceitem, vá lá, estar na lista da UNITA. E não é a primeira vez que nós vamos fazer, mas desta vez nós queremos até ultrapassar os limites que temos vá lá, utilizado até agora. Pode ser um maior número. Pode ser um maior número de pessoas que, digamos, não são do partido, são da sociedade civil, são de outras sensibilidades, mas que nós vamos
vamos convidar. De modo que nós não temos esta necessidade, não teremos essa necessidade de estar, como estamos a ver agora, a fazer conhecer o nosso candidato agora, porque o candidato, a cabeça de lista, já é conhecido desde o Congresso, não é verdade? E evitamos até ver aquilo que estamos a ver com a televisão. Eu aproveitaria este momento para dizer que estamos chocados. Aliás, toda a opinião pública, de uma forma geral, está chocada com a vergonha que nós estamos a ver dos órgãos de comunicação social. Eu, até por mim, diria que a Zimbo, que tem prestado um serviço público já melhor do que outros, talvez fosse esta proposta considerada o serviço público do país, e a TPL fosse considerada desde já o serviço privado do MPLA, porque aquilo que fazem de facto é vergonhoso. Mas eu devo dizer que a Zimbo também, na semana passada, surpreendeu-nos pela negativa, porque esteve também todo dia, quase toda a emissão, a fazer um trabalho que é para um candidato partidário. Um candidato de um partido às eleições. E, sinceramente, nós temos de ver este problema. Até porque isto é ilegal. A campanha não começou ainda. A campanha só começa quando é convocada. Mas nós estamos a ver um trabalho vergonhoso. Vergonhoso. Eu estou a ouvir já, a revolta é tanta, eu estou a ouvir já manifestações a serem programadas por ali. E sejam só ainda manifestações de outros grupos. A UNITA também poderá fazer uma. A UNITA vai se manifestar contra o quê, Sr. Presidente? Contra a atitude dos órgãos da comunicação, sobretudo aqueles que, sendo públicos, não é verdade, utilizam os seus meios, estes meios, em benefício de um único partido. Ainda bem que fez essa ressalva, porque a TV Zimbo, sendo um meio público, pode alterar a sua programação para fazer a transmissão, e nós, se for o caso da UNITA, podemos também alterar a nossa programação para fazer a transmissão de um ato da UNITA. Eu quero mesmo convidar, eu quero aproveitar, pode fazê-lo. Eu quero aproveitar, até isto é um desafio, e é um teste que eu quero lançar aqui. A UNITA, como toda a gente sabe, fez 50 anos de existência e teve um ano inteiro a celebrar, não é, com programas comemorativos do cinquentenário, não é, e vai fazer a sua sessão de encerramento deste cinquentenário, destas celebrações, agora também em março. Em atividades que queremos que sejam enormes. Então, queremos convidar desde já, estamos aqui perante na Casa da Zimbo, e perante o diretor da informação, creio, ou o diretor da televisão Zimbo, e queremos convidar que acompanhe também essas atividades. E gostaríamos de haver um tratamento igual. Convite aceito. Convite aceito. Muito bem. Voltando à questão que nós estamos aqui a tratar, e vamos mais à frente falar também dessa questão da transição no MPLA. Mas voltando ainda à UNITA, em março vai haver a divulgação da lista de candidatos da UNITA, depois de terminar esse processo, e como disse, vai ser convocada uma reunião da Comissão Permanente, Comissão Política da UNITA para tomar uma decisão. Qual vai ser a tónica de campanha da UNITA? Como é que o seu partido pensa se apresentar ao eleitorado? Nós vamos nos apresentar ao eleitorado, primeiro, com a convicção, para não dizer a certeza, de que somos vencedores desta vez. Seremos vencedores desta vez. Essa certeza é baseada em quê, Sr. Presidente? É baseado na aceitação que nós estamos a ver da parte da sociedade, da nossa mensagem, do nosso discurso, das realidades que nós ouvimos transmitindo à sociedade, e também da situação que o povo vive, que o cidadão vive. Eu não vejo quem é o cidadão que de facto queira desenvolver, queira melhorar a sua vida, que ainda vá optar por um partido
que ao cabo ou ao fim de 40 anos, com promessas constantes, está a afundar o país. O país está num ponto que qualquer cidadão que queira, de facto, salvar o país, não vai votar mais neste partido. E mais, esta missão, eu digo aqui e tenho estado a dizer, portanto vou repetir, não é uma missão da UNITA apenas, porque nós até neste momento não estamos a olhar só para a UNITA. Nós dizemos que a UNITA hoje é mais do que a UNITA, ela é um estuário de todas as vontades que queiram, de facto, colocar Angola num novo rumo, numa nova vida, e num rumo de desenvolvimento, e ali nós vamos precisar de congregar esforços. Todos os angolanos, mas todos os angolanos, alguns deles que estejam no MPLA. Eu não acredito no sofrimento que os que não estão no MPLA passam, também os membros do MPLA estão a passar. A falta de medicamentos que o cidadão comum não tem, o membro do MPLA também não tem esses medicamentos. Portanto, e uma série de coisas. Nós temos hoje de olhar para além dos partidos. Temos de olhar para a necessidade de ter a Angola encaminhada num rumo certo, porque estamos num rumo completamente errado, que nos está a levar ao desastre. O que é que a UNITA tem de apresentar de novo? Por exemplo, a primeira questão que eu coloquei, que modelo económico a UNITA defende para o país? Nós sempre defendemos, não é só hoje, desde os tempos remotos, e aliás, na nossa maneira de ver, esta é uma das razões por detrás da guerra, houve choques de filosofias, digamos, houve choques de aproximação. Quando nós falávamos numa economia de mercado livre, os outros estavam a falar numa economia, centralizada. E nós insistimos, por exemplo, que o setor privado, não é verdade? Portanto, na economia verdadeiramente do mercado livre, o setor privado deve constituir-se no motor do desenvolvimento, no motor da economia. Nós estamos a ver, no regime atual, dizemos que estamos numa economia de mercado livre, mas se formos a reparar, na realidade está tudo centralizado. É o governo, mais uma vez, que conduz a economia. Nós não vamos para lado nenhum desta forma. O que é que a UNITA faria de diferente? Nós temos um programa claro. Nós temos um programa claro sobre, o país, e este programa, perante a situação que Angola vive, os angolanos vivem, nós neste programa até selecionamos prioridades, constituímos prioridades. E essas prioridades, entre essas prioridades, há também a parte que diz respeito à economia. Eu vou dizer, por exemplo, que nós achamos que há questões que até são da emergência nacional. Vamos constituir questões da emergência nacional. Nós temos, por exemplo, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da habitação. Presidente, desculpa, nós vamos voltar a essa questão da educação, só devo perguntar isso, mas eu queria... Não, mas fazem parte, essas questões fazem parte, porque até a economia... Não, mas eu queria entrar a questões muito mais concretas. Por exemplo, como é que a UNITA critica o atual modelo económico em vigor do país? Por exemplo, como é que a UNITA resolveria, por exemplo, essa questão que nós estamos a ver da questão das divisas, por exemplo? Nós consideramos que o atual modelo da economia no país é um modelo, eu diria, clientelista e patrimonialista. É um modelo em que quem governa, aqueles que estão no governo, acapararam-se das riquezas do país, não é verdade? E eles mesmos fazem negócio consigo próprios.
Constituíram muitas empresas ali, algumas delas complicadas de identificar, mas estão ali, muitas identificadas. E acontece que, como procuram, acima de tudo, o enriquecimento deles próprios e não o desenvolvimento do país, nem o bem-estar do cidadão, a economia se afunda. E então, ela parece teoricamente de mercado livre, mas como eu já disse, na realidade está centralizada. Quem estabelece os projetos que aparentemente podem servir para o desenvolvimento da economia é o governo outra vez, e é ele que o gera. Até mesmo agora, quando estão a falar da diversificação da economia, da agricultura, por aí fora, nós vamos ver que estes projetos são outra vez geridos por funcionários do Estado. E como é que o senhor faria se fosse o Presidente da República? Se eu fosse Presidente da República, como eu disse, para já, em relação à economia, na realidade eu procuraria desenvolver vários setores. E como ia falando há pouco, até a própria educação, porque através da educação que vou criar quadros capazes de gerir o país, de fazer gestão adequada, entraria também nos programas relacionados também com a economia. Mas falemos da privatização que eu estava a falar. O cidadão comum, ou individualmente ou constituído em empresas, não é verdade, ela está, portanto, no setor privado, ele tem iniciativas, os angolanos felizmente têm iniciativas bastante profundas, são empreendedores e vão vir com os seus projetos. Eu teria de facilitar, de liberalizar, por exemplo, a constituição de empresas, mas também o apoio do próprio governo com créditos, por exemplo, para a própria atividade, a própria agricultura rural, por exemplo. No passado nós vimos, nós somos já um bocado mais velhos também, e vimos algo que funcionou, embora até seja do tempo colonial, por exemplo. Os créditos bancários não se limitam apenas no dinheiro que se dá ao agricultor. Os créditos podem servir também, podem se fazer através da entrega também de fertilizantes, é verdade, de instrumentos de trabalho, que o agricultor só paga depois de colher os seus produtos. E ele vai trabalhar, vai colher o seu milho, o seu feijão, a sua jinguba, a sua mandioca, vende, mas como teve apoio à partida, apoio do governo, não é verdade? Ela vai colher o suficiente para si próprio e também para vender e até para pagar aquilo que deve ao Estado. Isto falando da agricultura, mas também noutros setores. Nós, enquanto governo, iríamos privilegiar também a formação. Dizem-me, por exemplo, quando eu falo de algumas profissões, como carpintaria, marcenaria, os pedreiros, por aí fora, eletricistas, canalizadores, dizem-nos que não temos suficientes. Se não temos, vamos formar. Em 4 meses, 5 meses, formam-se. Vá lá, mestres angolanos, não precisamos de ir buscar fora, e eles vão desenvolver as suas atividades. Se nós fazemos, por exemplo, uma centralidade ou uma aldeia neste processo de desenvolvimento, nós vamos precisar de quem faça portas, de quem faça janelas, de quem vai fazer a canalização, de quem vai vai eletrificar as casas. Ao fazer isso, ele vai tendo o seu salário, não é verdade? Ao ter o salário, ele tem capacidade, portanto tem poder de compra. Vai comprar isso e aquilo, que potencia também a economia. Portanto, se quiser sistematizar, portanto, aquilo que nós pensamos como programas de desenvolvimento ou como programas a implementar, o setor da economia é apenas
uma das áreas que nós precisamos de desenvolver no quadro do processo geral. E ali onde, como eu estava a dizer, há questões que são mais prioritárias, nós consideramos mesmo de emergência, mas esses setores vão potenciar também outros. Se tivermos o cidadão que de facto tem um conforto do ponto de vista financeiro, nós estaremos também a potenciá-lo para desenvolver outras áreas. Se tivermos um cidadão devidamente formado, não é? Nós estaremos a potenciar também o processo de desenvolvimento do país. Se tivermos alguém com saúde, alguém que tenha estabilidade, tenha onde vive, naturalmente estamos também a potenciar. Sim, falava de duas questões emergenciais para si, para a UNITA, que são a saúde e a educação. Mas o que é que faria diferente do atual governo em relação, por exemplo, à educação e em relação à saúde? Nós faríamos muita coisa diferente. Por exemplo, vamos começar com a educação. Nós faríamos muita coisa diferente. Na saúde, por exemplo, não se pode conceber que um país como Angola, com as potencialidades que tem, tenha pessoas a morrer no hospital por falta de medicamentos. E isto está a acontecer agora, com índices de mortalidade muito elevados. Mas eu perdi mesmo um primo há 2 semanas no hospital militar, só porque não havia um determinado medicamento. Que disseram vão arranjar, se forem 2 dias não arranjarem esse medicamento, então o vosso parente vai. E foi, porque o medicamento também não apareceu. Portanto, nós iríamos criar um serviço de saúde digno desse nome, onde não só iríamos potenciar também a formação de médicos, de enfermeiros, do pessoal, portanto, que presta serviços sanitários. Iríamos criar também condições de trabalho para eles, porque é preciso que o enfermeiro ou o médico ganhe bem. É preciso que ele tenha, de facto, condições de trabalho para fazer o seu trabalho. Nós precisaremos, nós estamos a falar só de Luanda, das cidades, nós estaremos a falar também do país inteiro, no interior. Mas para o médico ir para o interior, para o enfermeiro ir para o interior, precisamos de lhe criar também programas de habitação. Hoje nós vamos para o interior, encontramos habitações, pelo menos, encontramos habitações simplesmente para o pessoal estrangeiro. Vou para um município, essas são casas de médicos cubanos, e o médico angolano não tem casa. Naturalmente vai fugir do município. Não precisa de lá ir ou não quer lá ir precisamente porque não tem condições. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer com que os hospitais estejam próximos do cidadão. Não faz sentido que o cidadão lá na aldeia, para ter tratamento médico, ande 15 km, 20 km para encontrar o hospital. Ou seja, a UNITA terá hospitais em todas as aldeias do país. Nós não falamos, não estamos a dizer hospitais. Os hospitais estarão a um certo nível, mas postos de saúde, centros de saúde, clínicas a um nível adequado para que alguém tenha a capacidade de diagnosticar o que o cidadão tem e possa rapidamente recomendar se vai para o hospital do nível superior ou se não, isso nós vamos ter, nós vamos fazer. E com que médicos é que o senhor pensa a contar para implementar um programa tão ambicioso na área da saúde como este, sendo que o país tem um déficit muito grande de médicos e enfermeiros? Primeiro, nós vamos fazer com que estes trabalhos de saúde, de facto, trabalhem. Agora, com que meios? O país tem muitos meios. Não, mas a pergunta que lhe faço não é essa, Presidente Samacuva. É um programa muito ambicioso. Como é que pensa implementá-lo num país que tem déficit de médicos e de enfermeiros? Ora, tudo tem seu início. Tudo tem seu início com um programa. A formação, devo-lhe dizer o seguinte, eu conheço até pessoas, minhas parentes também, que estão formadas, médicos, mas estão há um ano sem trabalhar. Têm de arranjar biscatos aqui e acolá para conseguir trabalhar. Portanto, faltam médicos, não é bem assim também.
falta a pessoa de saúde. Também não é assim. Mas, mais uma vez, eu repito, isso forma-se. Nós podemos criar um projeto em 5 de anos, formação. O senhor teria capacidade para formar o número de médicos suficientes para atender esta demanda, este investimento que a UNITA se diz propor fazer na área da saúde? As coisas não se fazem de um dia para o outro, naturalmente. Mas os projetos apresentam-se e começam a ser implementados. E a questão da gestão desses recursos humanos deve ser feita devidamente. Como é que vamos, de um lado, dizer que não temos médicos, mas temos médicos a vender água no mercado, porque não têm emprego? Portanto, se nós formos a recensear o potencial de recursos humanos que temos neste momento e aplicados devidamente, eu creio que nós daríamos um salto qualitativo logo à partida. Mas, naturalmente, nós vamos ter de formar. Nós vamos ter de formar. Se agora, por exemplo, a coisa fica um bocado complicada, porque alguém, para ir para os serviços de saúde, e como profissional, tem de ter um ensino médio, o curso médio de saúde. Não é preciso. Não é preciso, para questões pequenas que eu estou a falar, de clínicas no hospital, para prevenir, para educar o cidadão, para lhe dizer que a água tem de ser fervida, tem de ter uma fossa seca, para evitar que as moscas depois tragam bactérias e tal, e criem diarreias. Isso não é preciso tanta coisa. É preciso uma formação e começamos desde já no serviço de prevenção das doenças, reduzimos o número de doentes, não é verdade, à medida que nós aumentamos o número do pessoal médico. E eu volto a repetir, muita gente formada, e eu digo mais, nós temos enfermeiros que trabalharam durante anos de guerra como enfermeiros, alguns deles até a fazer trabalho de médicos, devidamente credenciados. E ao invés de lhes permitir, porque têm esses credenciais, fazer o seu trabalho, estão a ser presos postos na cadeia. Só porque são da UNITA. Nas aldeias e nas áreas onde os cidadãos precisam deles, e eles porque sabem que vão morrer. Mas eles têm autorização das entidades competentes para exercerem medicina? Têm. Para exercerem no protocolo de Lusaka ficou acordado que os atos administrativos praticados pela UNITA, por exemplo, devem ser reconhecidos. Estudantes que estudaram nas escolas da UNITA, nas áreas controladas pela UNITA, entraram para as classes que tinham, nos níveis que trouxeram, e muitos deles, de uma forma geral, são mais brilhantes nas escolas onde estão. Enfermeiros que trabalharam nisso e que foram aceitos e que estão nos hospitais são os mais procurados porque são mais dedicados e fazem muito bom trabalho. Mas muitos deles que tiveram dificuldades exatamente no processo de discriminação que há, de impedimentos resultantes da discriminação política, muitos deles ficaram à margem. Mas mesmo aqueles que já trabalhavam, temos caso, um colega meu que veio mesmo aqui comigo, a sua esposa esteve aqui a trabalhar já com o seu certificado durante 5 anos, como farmacêutico. Acabou por ir à cadeia porque apareceu a fiscalização, não, isso já não presta e vai para a cadeia. Ora, há muita gente ali, portanto, não é a falta de recursos humanos, é a questão da gestão, é a questão, sobretudo, de pensar republicanamente. Vamos à questão da educação. Qual é o modelo que a UNITA defende? Na educação, da mesma forma que dissemos que nós procuraremos trazer os hospitais para junto das populações, nas escolas também, ou na educação, nós também não vamos permitir que uma criança ande mais de 15 quilómetros para chegar à escola. Por conseguinte, e por essa razão, muitos deles não vão à escola, não é verdade? Porque é longe, mas também nós não vamos permitir que aglomerados populacionais com,
mães de 40 crianças, fica sem escolas. Portanto, vamos trazer isso já na base. Vamos trazer as escolas também para junto da população. Mas não basta fazer isso. O professor que vai ali precisa de condições, precisa de um salário adequado, precisa, portanto, de ser devidamente confortado para poder exercer a sua função. Mas também não chega. O próprio professor precisa de uma formação adequada. Não se apanha só uma pessoa qualquer sem cursos, sem conhecimentos e é professor e ninguém mais lhe visita. Não há inspeção que passa por aí para ver se ela está ou não. Quando eu viajo pelo país, encontro aldeias, algumas, ou postos comunais, que têm escolas, mas o professor está há uma semana, não vem. Ou na semana vem só, chega na terça-feira na aldeia e na quinta-feira está a regressar. Por quê? Porque ele não tem condições de estar na aldeia. Vive longe, vive em Luanda, mas ensina no Zala, que é longe. E ele não tem casa nenhuma que lhe deram no Zala. Então tem que regressar a Luanda. Portanto, essas situações nós vamos resolver à partida. Isso no ensino base, porque é ali onde de facto se deve cuidar do cidadão, da criança ou do estudante. Por quê? Porque depois, quando chega ao ensino médio e até ao ensino superior, se trouxer defeitos à partida, naturalmente vamos ter o que temos hoje, em que alguém está a terminar a universidade, mas não sabe escrever. Então, estes aspectos são básicos e que nós vamos, de facto, alterar completamente nos moldes que eu falei. Uma das questões que coloca tem a ver com a questão do combate às assimetrias. Quais são as ideias da UNITA em relação a isso? Em relação ao combate às assimetrias, são também feitas na base, na minha maneira de ver, de uma discriminação política. Ou então de incompetência. Discriminação política em que sentido? Queria que clarificasse o que está a dizer. Não faz sentido. Nós todos falamos de assimetrias todos os anos. Mas quando aprovamos o orçamento do Estado, nós estamos a olhar só para as áreas do litoral angolano. E com maior incidência a Luanda. Esquecemos-nos do país inteiro. Nós achamos que, primeiro, é importante a instituição das autarquias. É importante. No meio dessas autarquias, ou entre essas autarquias, nós estamos a considerar autarquias, normais e supra-autarquias. Significa, algumas autarquias, neste caso hoje alguns municípios, nós iremos fazê-los numa autarquia maior, por outras palavras, que engloba diferentes municípios e que constitui até regiões. Essas regiões vão ser polos de desenvolvimento. Angola, por exemplo, nós estamos a ver o Mochico. Um Mochico distante, mas se tiver alguém que presta atenção a esta situação e que poderá eventualmente juntar o município das Bundas com o município, com outro município e tal, e criar aí uma região. Com um orçamento, não é verdade, devidamente já estabelecido a partir da estrutura central. Este orçamento vai permitir que os funcionários públicos que estiverem aí, portanto, as entidades que dirigem esta zona territorial do país, possam ter capacidade de implementar projetos claros de desenvolvimento. Não só nos setores que eu falei, na saúde, na educação, mas até no aspecto económico. Portanto, podem permitir um apoio maior a empresas da área, na verdade, pode-lhes permitir reparar ou construir até estradas que facilitem a movimentação de pessoas, de cidadãos. Hoje o administrador, o governador, sabe que a estrada por onde passa, que está ali pertinho do seu palácio, está cheia de buracos, mas não pode fazer porque, quando lhe perguntamos, diz que isso é da responsabilidade do Governo Central. O Governo Central não aparece lá,
nem sabe o que se passa e tudo está parado. Portanto, nós constituiríamos esses polos de desenvolvimento no país, o que exigirá, por conseguinte, o orçamento votado para isso, porque não há razão, nada justifica que o cidadão que habita na Maianga, ou habita no Talatona, ou que habita no Cacoaco, tenha maior consideração do que o cidadão que mora no Ombanja, por exemplo. Portanto, isto é essencial para evitar as assimetrias. Não é possível fazer de outra forma se nós não implementarmos rapidamente as autarquias, se nós não olharmos para a forma como os orçamentos são distribuídos. Mas pensa que a implementação das autarquias pode ocorrer em quanto tempo, na opinião da UNITA? Eu já disse publicamente, a UNITA ganha as eleições agora em agosto, o ano próximo, em 2018, temos as autarquias. Imediatamente, é essencial. As autarquias são necessárias com rapidez. Estão-nos a dizer agora que as autarquias vêm em 2021, quando em 2011 diziam que seriam em 2014. Bom, estamos a ouvir também o candidato do partido que agora governa, que vai fazer, é necessário implementar as autarquias. Só que não nos está a dizer quando. Está a contar com 2021? Nós não queremos. A UNITA ganha, eu repito, 2018 são as autarquias. Muito bem, daqui a pouco vamos falar da questão do processo de registro eleitoral, que a UNITA apresenta muitas reservas, mas vamos falar de uma questão que tem a ver com o seu futuro político. O senhor fez uma declaração recente onde dizia que se ganhar as eleições abandona a presença da UNITA e se perder também abandona a presença da UNITA. Esta promessa é para manter ou decidiu refletir e pensar no que vai fazer? Não, eu não refleti nada. O que eu vejo é que não há agora uma entrevista que eu faça em que esta matéria não venha como pergunta. Eu também começo a perguntar o que é que há. Já ouvi um governador ali da província que foi num município a dizer: Samacuva já não é mais, vocês não contem mais com ele, já aceitou que o MPLA governe e por conseguinte não, vocês depois vai veem entender porque é que ele só fazer essa pergunta. Mas vai abandonar a liderança da UNITA ou vai manter-se? Eu não é abandonar a liderança da UNITA, também não é assim. Eu, em agosto, estou a dizer, deixo a liderança da UNITA porque eu serei o Presidente da República. Mas numa eleição ganha-se ou perde, se perder as eleições. Se perder a eleição, isto vê-se então. Não é preciso todos os dias repetir a mesma coisa. Pronto, e eu lhe faço essa pergunta porque há informações que dão conta de que o senhor depois vai ter a oportunidade aqui de desmentir, não dão conta de que o senhor está a preparar 2 jovens para assumirem a liderança da UNITA. Fala-se em Liberty Chiaka e Massanga Savini. Essas informações são verdadeiras ou são meros rumores? É mesmo, fabricação são rumores. É sim. Fabricação são rumores. Rumores são fabricações. Nós na UNITA não estamos numa monarquia. Nós não indicamos candidatos. Eu já disse a princípio. Os candidatos apresentam-se eles próprios. E ou passam ou são chumbados. Não é normal um político que dirige um partido como o senhor durante esse tempo influenciar a escolha do seu sucessor? Não há na UNITA hoje, também é preciso que se saiba. Eu sou presidente da UNITA e eu não chego ali e mando todos viram à direita, viram à direita, viram à esquerda, viram à esquerda. As pessoas vão avaliar o que eu estou a dizer. Se vale, está bem. Se não vale, isto aqui não passa. Portanto, como já disse, primeiro, nós não estamos numa monarquia. Nós agimos de uma forma republicana. Não vamos indicar ninguém. As pessoas candidatam-se. Não vamos influenciar isso, aquilo. Há campanhas, e nas campanhas, naturalmente, as pessoas movimentam-se argumentando a favor de um ou do outro. O senhor, no caso de hipotético de abandonar a liderança da UNITA, não faria campanha por nenhum dos... Não. Estamos a falar numa hipótese. Não é? Uma coisa é fazer campanha por uma pessoa. Sim, mas quando faz campanha por uma pessoa, sendo o senhor o dirigente máximo da UNITA com o prestígio que tem, obviamente que influencia e dá uma vantagem competitiva a esse candidato que apoia em relação àquele que não apoia. Não é verdade? Não é isso. Há pessoas que, inclusive o presidente do partido, que as pessoas avaliam.
nesta questão, o Presidente disse assim, estamos de acordo, vamos apoiar e vamos com força. Neste assunto, não vale a pena, não está correto. Portanto, eu não me vou atrever para influenciar este e aquele. Mas, naturalmente, enquanto militante do partido, se aparece um candidato, eu tenho de votar, não é? Eu também no Congresso, neste Congresso, eu tenho de votar. Então, eu não vou votar silenciosamente ali e a ver as coisas a andar assim. Portanto, há campanhas abertas que se fazem e ali eu posso fazer nada, pelo menos o nosso estatuto não impede. Nem do ponto ético eu penso que há alguma coisa que impeça. Contando que se eu optar por um candidato que não é querido pelos militantes, naturalmente a minha escolha fica também chumbada. Portanto, é preciso que fique claro. Nós não indicamos as pessoas. Isto faz-se nas monarquias e não em partidos democráticos. Por que é que o senhor fica irritado e quando se lhe coloca essa questão do seu futuro político? Acha que é uma questão que é colocada repetidamente? Por que é que fica... Por que dessa irritação? Não, é assim. Direi, nos últimos 16 meses ou 14 meses, não fui a nenhuma entrevista onde essa questão não foi perguntada. Mas isso não se deve ao facto do Sr. Presidente ter dito que se fosse eleito abandonaria a presidência e se não fosse eleito também o faria? Ou acha que existem outras motivações para... Mas por que é que eu tenho de repetir constantemente isso? A minha questão. Por que é que eu tenho de repetir permanentemente isso? Eu começo a compreender que é para servir depois de campanhas como esta que referi. De um governador que foi ali ao município. Quem é o governador que fez isso? Não vale a pena mencionar, ele próprio sabe, e as pessoas que ouviram dele também sabem. Muito bem. Vamos a algumas questões, Presidente, que foram enviadas por via do Facebook. Há aqui um telespectador que ele identifica-se como General Wallace João. Ele pergunta o que realmente falta à UNITA e a outros partidos da oposição fazerem uma oposição unida para derrotar o MPLA nas eleições de 2017. Não, à UNITA não falta nada. A UNITA vem envidando esse esforço desde 2004. Nós, em 2004, dissemos que a oposição devia constituir-se numa plataforma exatamente para fazer face ao MPLA. E não conseguiram isso por quê? Não conseguimos, porque no princípio vieram 36 partidos que em determinada altura se reduziram em 7. Andamos durante 2 anos, mas no momento das eleições, cada um seguiu o seu caminho. Em 2008, depois das eleições de 2008, apareceu primeiro a necessidade de se elaborar a nova Constituição, depois, em segundo lugar, a questão da aprovação da lei eleitoral e, mais uma vez, nós convidamos os outros partidos para que tomássemos as mesmas posições. E isso poderá mudar nas eleições deste ano? A UNITA poderá propor aos outros partidos uma frente... Agora, nestas eleições, nós também convidamos os outros partidos, pelo menos ao nível parlamentar, andarmos juntos e adotarmos as mesmas posições. Isto andou bem, mas mais uma vez, à medida em que nos aproximamos das eleições, nós começamos a ver que o discurso está já a mudar. Por que é que vocês não conseguem chegar ao entendimento, vocês, partidos da oposição, Sr. Presidente? Não, nós não. Eu estou a dizer que nós estamos a fazer esse trabalho no sentido de congregar os outros. Mas já está a dizer que os outros partidos estão a mudar o discurso. Nós não podemos obrigar. Por que é que não conseguem chegar ao entendimento? Eu acho isso assim, sem saber realmente o que é, mas as minhas deduções é que, na realidade, cada um quer ver que lugar é que ocupa no cenário político nacional. Aliás, tivemos mesmo um caso também com um partido que nos disse que é preferível estarmos na Assembleia Nacional numa oposição, diversificada de vários partidos, que se unem para a implementação, para a aprovação, para a execução de determinados programas, do que depois todos nos
fundirmos num e vá lá, irmos assim às eleições. Eu creio que aqui há várias motivações, há várias razões. Eu não quero aqui dizer aquilo que são minhas deduções apenas, mas o importante ainda, na minha maneira de ver, é que os partidos de oposição consigam, vá lá, encontrar consenso naquilo que é essencial e que possa, entretanto, ir a favor da oposição no seu todo. E, eventualmente, com resultados bons nas eleições, se nenhum partido da oposição ganha uma maioria para se sair como vitorioso, talvez em conjunto, não é verdade? Em conjunto, esses partidos possam somar um número que ultrapasse o número de quem tiver, vá lá, uma maioria enquanto partido sozinho. E ali a coligação... É possível haver uma coligação... Pós-eleitoral. Uma coligação pós-eleitoral, eu creio que parece oferecer maiores aberturas, não é? Maiores possibilidades de se fazer do que uma coligação anterior às eleições. A UNITA aceitaria abdicar de ser o partido a liderar esta coligação, caso chegasse a esse entendimento? Não, estamos a falar na coligação pós-eleitoral. A UNITA, estamos a dizer aqui que vai passar, vai ganhar as eleições. Mas se não ganha as eleições, a UNITA não vai ficar em terceiro ou em quarto lugar. Não vai. Então, não é um partido com maioria entre os outros que depois abdica da sua posição. Isso também não é política, não é lógico. Por conseguinte, se estivermos nessa situação, que é remota, naturalmente temos que ver para a nossa posição, onde estamos. Mas não é com um número significativo maior que o dos outros, e depois nós abdicarmos da nossa posição. Agora, eu devo dizer, entretanto, aqui, sejamos agora práticos e olhemos para a realidade. Agora, há 6 meses das eleições, considerar que os partidos se juntem e, ao se juntar de acordo com a lei, tenha de perder a sua identidade, conhecida até aqui. Significa, a UNITA deixa de se chamar UNITA, não é verdade? Os outros partidos deixam também de se chamar o que são, e vai surgir um novo nome, com uma figura que vai aparecer no boletim de voto, que 6 meses antes tem de se divulgar para todo o país. Eu penso que também isso não é real. Agora, há 6 meses, pensarmos nisso, estamos naturalmente a procurar desastres. Bem, vamos fazer um intervalo aqui na TV Zimbo e também na Rádio Mais. Quando regressarmos, vamos falar do processo de preparação das eleições. Então voltamos daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Até já. Mais uma vez, boa noite para os telespectadores da TV Zimbo e os ouvintes da Rádio Mais, que estão em direto nesta entrevista ao Presidente da UNITA, Isaías Samakuva. Falávamos, antes de sairmos para o intervalo, de uma questão que a UNITA faz reiteradas críticas e manifesta reiteradas reservas, tem a ver com o registro eleitoral. Quais são as razões das dúvidas da UNITA, Presidente Samakuva? Eu devo dizer hoje que, para além das irregularidades que nós temos apontado, nós começamos a ficar agora muito preocupados com o facto de que aqueles que, afinal, são os candidatos do MPLA, que encabeçam a lista eleitoral do MPLA, são os que estão a conduzir o processo eleitoral. Mas refere-se a quem? O Sr. Ministro Bonito de Sousa, que está à frente do Ministério da Administração do Território, que conduz o processo do registro eleitoral, é o segundo na lista, portanto, candidato a vice-presidente da República. Há alguma ilegalidade, alguma lei que proíbe que ele seja Ministro da Administração do Território e candidato do MPLA a vice-presidente, Presidente Samakuva? Eu sinto uma espécie de polémica
uns a dizer que não é legal, outros dizem que é apenas do ponto de vista ético, não é ético. Vê-se claramente que estamos perante árbitro e jogador ao mesmo tempo, de alguém que está a fazer o papel de árbitro e jogador ao mesmo tempo, mas eu quero referir um aspecto. Não, mas eu queria que clarificasse isso. Há alguma lei que impede que o ministro Bonito de Sousa continue ministro do MAT e seja candidato, por exemplo, a vice-presidente? Ou é apenas uma crítica para se ganhar do ponto de vista político? Não é isso. É isso que eu digo, que eu quero dizer um aspecto aqui. Diga, Sr. Presidente. De acordo com o último acórdão que tivemos do Tribunal Constitucional, que é o acórdão relativo ao próprio processo eleitoral, os partidos de oposição na Assembleia Nacional fizeram uma petição ao Tribunal Constitucional para ver se isso é legal, veio a dizer que é legal, mas ao mesmo tempo diz que é legal, porque todos aqueles que praticam atos eleitorais, eles fazem parte da administração eleitoral, que a Constituição, por acaso, diz que deve ser independentes. Ora, mas ao mesmo tempo, se formos a ver na Constituição, se eu não estou em erro, o artigo 145, diz também que todos aqueles que são atores, portanto, aqueles que são parte da administração eleitoral, são inelegíveis. Significa que ou o senhor Dr. Bonito de Sousa, ministro da Administração do Território, o senhor general João Lourenço, que é do Ministério, ministro da Defesa, que também é parte da tal comissão interministerial para a condução do processo eleitoral, eles acabam por ser inelegíveis. Mas são inelegíveis ou deixam dos seus cargos agora. Essa é uma interpretação que faz, porque a interpretação aplica-se, quem realiza as eleições em Angola não é o MAT, nem o Ministério da Defesa, é a Comissão Nacional Eleitoral. Bom, mas é isso que nós sabíamos. Mas o registro eleitoral é o primeiro ato, diz mesmo o próprio acórdão também, é o primeiro ato eleitoral. E o acórdão do Tribunal, que neste momento, por acaso, é o que nós temos de respeitar, acaba por dizer também que estes órgãos, portanto, não é ilegal que conduzam o processo eleitoral, porque, ao fim e ao cabo, são parte, na verdade, da administração eleitoral. O que estou a dizer também... Mas uma interpretação extensiva Não, do senhor, estou a dizer que isto é o acórdão. Isto está sim, no acórdão. Mas o acórdão não se aplica nem ao ministro Bonito, o Sr. Presidente, nem muito menos ao ministro da Defesa, João Lourenço. O acórdão aplica-se a uma solicitação que foi feita pela Federação para clarificar quem devia fazer o registro da CNE ao MAT. Certo, Sr. Presidente? A pergunta é esta. Sim. E o acórdão vem e diz que eles podem, sim senhor, porque são também parte da administração eleitoral. Se esta afirmação que vem do Tribunal Constitucional, por ser do Tribunal Constitucional, constitui, portanto, uma norma, uma lei, não é verdade? E a Constituição diz-nos também que todos aqueles que são parte da administração eleitoral são inelegíveis. Aqui não há interpretações, já que há a lei que está a dizer a mesma coisa. O entendimento da UNITA é que João Lourenço e Bonito Sousa são inelegíveis. Não é só o entendimento da UNITA. Do ponto de vista do que está escrito, não só no acórdão que então faz aquilo que se chama... Jurisprudência? Jurisprudência. Mas o senhor não está a fazer confusão entre aquilo que é um acórdão em relação a uma matéria específica, que é a clarificação se o registro é competência da CNE ou do MAT, para aplicá-lo a dois ministros no exercício não há confusão das suas aqui. funções. O que o Tribunal Constitucional fez é interpretar a Constituição, a lei. E essa interpretação do Tribunal Constitucional aplica-se extensiva, este acordo é extensivo ao não Sr. é o Bonito acórdão Sousa que é extensivo. E também ao Sr. João Lourenço. Não é o acórdão mas que é eu queria extensivo. que fosse tão claro para explicar. O que eu quero dizer, que é claro, penso, o que estou a dizer, é que de um lado, a Constituição interpretada pelo Tribunal Constitucional diz que estes, portanto, o Ministério da Administração do Território, nesta altura, na pessoa do Dr. Bonito de Sousa,
o Ministério da Defesa, que também está na Comissão Interministerial do Processo Eleitoral, que também, portanto, faz parte do Executivo, esses o acórdão diz, interpreta a Constituição, que eles são parte da administração eleitoral. Portanto, se esta interpretação não é verdade, eu agora quero ver se o Tribunal Constitucional vai interpretar de outra forma o artigo 145 da Constituição. Porque o artigo 145 da Constituição, o que diz, é o que estou a dizer, é que todos aqueles que são parte da administração eleitoral são inelegíveis. Aqui não há... O português está claro, eu acho. Portanto, se Mas eles esse artigo são... da Constituição, Sr. Presidente, aplica-se aos membros da CNE. Não. Aplica-se aos membros da administração eleitoral. E o Tribunal Constitucional diz que esses ministérios e os ministros, portanto, que estão à frente desses ministérios, são parte da administração eleitoral. A partir daí, ipso facto, eu acho que, não é só eu já ouvi também analistas vários, portanto, especialistas em direito, a dizer Quem são esses especialistas? ou eles deixam de ser candidatos, não é verdade, ou cessam as suas funções que exercem. É só isso. É só isso. Mas essas são as tais ilegalidades, que são, quer dizer, o nosso governo é useiro e vezeiro em fazer coisas dessa natureza. Sim, mas e portanto, nós estamos a avaliar... A questão do ministro Bruno Sousa agora, o novo cavalo de batalha da UNITA. Não é só o ministro. Nós estávamos a falar da avaliação que fazemos sobre o processo eleitoral. Sim, o processo eleitoral. Para dizer que o processo eleitoral está a ser conduzido não na base da lei, mas na base de interesses, na verdade, do partido mas há aqui uma que contradição, dirige o país. Vamos lá ver, Sr. Presidente Samacuva. Ao mesmo tempo que diz que o processo está a ser não conduzido à base da lei, num primeiro, quando o senhor diz que o processo eleitoral não está a ser conduzido com base na lei, mas há pouco já dizia, reconhecer o acordo no Tribunal Constitucional que dava legitimidade ao MAT para realizar esse processo. Ou seja, há aqui, digamos, uma certa contradição. Não, contradição nenhuma. Quando Contradição nenhuma. O que eu estou a dizer, Sim. nós estamos... O acórdão do Tribunal Constitucional ditou esta sentença, isso é entre claro. aspas. Em que Portanto, sentido é que estamos o de processo acordo. está a ser conduzido de uma forma ilegal, violando a lei? Nós Queria que fosse claro. estamos de acordo com, então, aquilo que o Tribunal Constitucional disse, temos de respeitar, mas então agora estamos à espera que o Tribunal Constitucional, mais uma vez, ou o próprio Governo, o próprio MPLA também, reconheçam que perante esta norma, não é verdade, há aqui uma contradição que está a acontecer. Portanto, se eles não o reconhecem ou fazem de contas que não o reconhecem, nós vamos continuar a dizer que isto é, de facto, uma ilegalidade. Sim, mas o que é que isso tem a ver com o registro eleitoral, Sr. Presidente? Não, se o registro eleitoral é o primeiro ato no processo eleitoral e está conduzido por pessoas que, afinal, são candidatos, na verdade, e a Constituição diz que, sendo parte da administração eleitoral, são inelegíveis, então eles não podem ser candidatos para serem eleitos. É só esta a ligação. É só esta a ligação. Mas esta é a primeira irregularidade que eu quis apontar, dizia eu, para além daquelas irregularidades que estão a ser denunciadas quase todos os dias. Por exemplo, mas eu quero mencionar outra questão que é muito importante na nossa maneira de ver. Ora, está-se a falar da supervisão e que a supervisão deve ser feita pela CNE. Ora, tudo o que nós estamos a ver até aqui é que a CNE está a limitar-se a ir aos postos de registro, visitar e ver como é que os dados estão a ser recolhidos e mais nada. Os comissários que viram esta situação
e bem, na nossa maneira de ver, acharam que era preciso definir o âmbito da supervisão. Essa questão já foi apresentada? Como? Essa reclamação em relação à supervisão. A UNITA já apresentou? Não é a UNITA. Estou a dizer uma parte de comissários da SENE. Mais de 800 comissários da SENE ligados a vários partidos. Subscreveram, portanto, de vários partidos, subscreveram uma carta que mandaram à Assembleia Nacional. Porque, ao fim e ao cabo, quem deve velar por essas questões é exatamente a Assembleia Nacional. Ora, se há supervisão, estamos a falar da fiscalização dos partidos políticos, muito bem, mas os partidos políticos são uma fiscalização, como eu disse, de ver se estão, quando estão a ser registrados, por aí fora. Curiosamente, a SENE está a fazer a supervisão limitada também a este aspecto só. Quando eu trago aqui este esquema aqui temos, por exemplo, o FICRE. Há os que fazem o registro. Alguns terão os seus dados provenientes já do registro civil, portanto, normal do cidadão, têm já bilhetes de identidade, portanto, uma base de dados de identificação civil. Estimam-se que venham a ser para ali 4 milhões. E outros estão a fazer o registro presencial. Estão também a dar os seus dados, mas esses dados vão depois para a base de dados que, neste momento, virá só da administração do território, que está a conduzir o processo de registro, para este ficheiro, não é? E ninguém sabe se os nomes ou a quantidade de cidadãos que estão a fazer o registro presencial ou outros que vêm da base de dados de identificação civil terão os seus nomes no ficheiro definitivo, que é aquele que vai servir para a base das eleições. Estarão todos nesse ficheiro, ou se não. E se estão todos os seus nomes, os locais que eles escolheram para a votação estão também devidamente no ficheiro. Ora, na nossa maneira de ver e na maneira de ver desses comissários que fizeram uma petição à Assembleia Nacional, porque quem legislou é a Assembleia Nacional. Ao fim e ao cabo, quem tem de tirar as dúvidas também está lá na própria lei, é a Assembleia Nacional. Fizeram esta petição para eles. Mas, ao invés de responder a estas questões pertinentes, não é só para os comissários que fizeram, para a própria SENE saber exatamente qual é o âmbito da sua supervisão. Vai se limitar a ver só aquele foi registrado, aquele registrado, isso, mais nada? Ou vai ter outra vez um ficheiro de dados que, a partida, dizem que o Sr. Francisco Mendes vai votar aqui no Talatona, não é verdade? Aqui no Oscar Rivas, onde houve uma assembleia de voto, ou se o seu nome vai sair em Malange. Não sabem. É preciso fazer essa supervisão, na nossa maneira de ver. Ou seja, é preciso que esta supervisão tenha, de facto, capacidade ou permissão de fazer essa Sim, mas o próprio Ministro fez uma declaração ontem a dizer que o processo tem sido transparente e que reúne-se periodicamente com os partidos políticos. Essas questões têm sido acauteladas ou não, Sr. Presidente Samakuva? A transparência que o Sr. Ministro Bonito de Sousa fala deve ter uma interpretação na sua maneira de ver. Na nossa maneira de ver, as questões que têm sido levantadas como preocupações da oposição, essas questões não têm tido respostas satisfatórias. Dá-se uma resposta qualquer e o assunto continua na mesma. Qual seria a resposta satisfatória na visão da UNITA? Não, diz que isso vai ser ver, por exemplo, ao fim de X tempo tudo continua na mesma.
ou isso não é bem assim, porque não corresponde ou não sabemos. É preciso que organismos competentes o façam. Quero me referir, por exemplo, à questão da recolha de cartões de registro. Ora, se o Ministério da Administração do Território, que se ocupa desse trabalho, também não sabe, então quem é que há de saber? Não é? E se não sabe, devia procurar, então, saber também. Só que quando, numa reunião seguinte, se pergunta, estaremos na mesma. O trabalho nosso, dizem os atores ou os responsáveis do Ministério, é fazer o registro. Agora, outras coisas que acontecem, isso é preciso perguntar a quem compete. Muito bem. E há uma questão de um telespectador, Filipe Antônio Maquiavel Júnior, também do Facebook, pergunta: a UNITA, na sua campanha eleitoral, nunca apresenta bons projetos, porque só alegam tudo ser fraude. Esse discurso até quando? Será que 2017 tem outras ideias? É a pergunta deste telespectador. Primeiro, eu devo dizer que a fraude existe. Não haja só problemas. Nós até, ultimamente, aqueles que estiveram envolvidos em fazer essas manipulações é que estão a falar connosco, porque também estão cansados. Portanto, a fraude existe. Há um telespectador, não, mas eu não acabei. Não, vai responder, Presidente, já para complementar, também tem a ver essa pergunta. Ele diz, se a UNITA, a pergunta dele... Por que a UNITA participa de um processo que, a princípio, é fraudulento? Está bem. Em relação aos programas que colocou, onde é que nós vamos apresentar os programas se a televisão é ocupada permanentemente só por um partido? A televisão que é pública, que devia fazer o trabalho para todos os angolanos, para todos os cidadãos, dedica todo o espaço que tem só para um partido. Estão a dizer que agora há multidões por ali. A UNITA... e que a UNITA ainda não começou, nós temos o nosso partido como uma máquina permanente, uma máquina eleitoral permanente. E desde 2012, logo depois das eleições, começamos com a nossa campanha. Agora mesmo, no sábado, a televisão estava a passar o dia inteiro o que se passava no Lubango, mas em Cabinda, onde estava o vice-presidente do segundo maior partido no país, não é verdade? Com um comício também recheado de cidadãos, a televisão não passou nada. Ou seja, depois de críticas que apareceram por ali, passaram uma lasca ali em poucos segundos e mais nada. Naturalmente, o cidadão não vai conhecer os programas da UNITA, porque agora ainda vai que não vá com a internet, onde alguém pode postar isso e aquilo, mas nem todos têm computadores, nem todos têm capacidade de ter um telefone ou ter até aquilo que vulgarmente se chama saldo para poder ter internet e ver alguma coisa. Portanto, o cidadão acaba por não saber quais são os programas dos outros partidos, não é só da UNITA, mas dos outros partidos na oposição. Deem-nos a oportunidade, não é verdade? É isso que cumpram com a lei, porque também... Acha que o facto de a UNITA não ter essa visibilidade da comunicação social é um indício de fraude, na sua opinião? Também é. Também é um indício de fraude. Mas deem-nos essa oportunidade. E fazem-no exatamente porque têm medo da UNITA apresentar os seus programas, porque são aqueles que vão ser mais escutados, são aqueles que o cidadão vai preferir. Há a pergunta do telespectador que diz: se a UNITA acha que esse é um processo fraudulento, por que é que participa dele? Muito bem. Nós achamos que o processo é um processo que vai até agosto. E, eu já disse isso várias vezes, neste processo nós estabelecemos etapas. Em cada etapa nós também definimos, identificamos e definimos aquilo que achamos pode, de facto, prejudicar terrivelmente o processo. E se acontecer aquilo que nós agora estamos no processo de registro, por exemplo, se nós chegarmos ao fim do registro e essas irregularidades não são corrigidas e nós notamos que entre as irregularidades que foram praticadas há aquelas que afetam de uma forma, significativa o processo eleitoral, natural, os resultados do processo eleitoral, naturalmente que nós vamos tomar ações adequadas. Que ações adequadas são essas que a UNITA vai tomar? Nós não podemos estar já parados agora. Sim, mas o que fazemos se em agora... agosto, eu vou repetir o que o senhor disse, notar que essas alegadas falhas
e essas alegadas fraudes que considera ocorrer, que medidas são essas que a UNITA pensa tomar? Exatamente. Como eu estava a dizer, se nós, no decorrer deste processo, chegarmos a que, em determinada altura, chegamos à conclusão que isto afeta o processo, vamos tomar medidas adequadas. Está-me a perguntar que medidas adequadas são essas. Medidas adequadas que não vão permitir o processo avançar enquanto não se corrigir aquilo que está errado. Mas para descodificar, o que é isso, Sr. Presidente? Vão ver na altura. A UNITA recusar-se a participar nas eleições? Vão ver na altura. Isso, há uma declaração que o senhor fez num fórum que foi realizado em dezembro em Luanda. Eu vou citá-lo e desminta depois se não foi aquilo que disse. Dizia que a UNITA faz muito pela paz e até por causa da paz tem engolido muitos sapos. E isso gerou várias interpretações. O que é que quis dizer de concreto? Esses sapos aplicam-se também nisso agora que diz? Absolutamente. Absolutamente. Para dizer também que chega de engolir sapos. O tempo de engolir sapos acabou. Se a UNITA perder as eleições em agosto de 2017, o que é que vai acontecer, Sr. Presidente? Agora, perder eleições é preciso ver como. Como é que se perde as eleições? Perde-se as eleições porque o voto do povo expresso nas urnas diz que a UNITA não serve para governar. Ali, naturalmente, nós temos que respeitar a vontade do povo. É claro. É claro. Nós somos democratas. E se a UNITA achar que não perdeu as eleições por causa do voto, o que é que vai acontecer, Sr. Presidente? Aliás, nós estamos a dizer, não vamos permitir mais que a fraude aconteça. Não vamos. Chegamos ao fim de uma determinada etapa deste processo, há irregularidades, eu já disse aqui, que afetam de uma forma significativa o processo, nós não vamos avançar. Não vão às eleições? Não, as eleições têm de ocorrer. Nós queremos mudança. É preciso que o MPLA saia, deixe lugar à UNITA. Mas para isso ocorrer, só pode ser nas eleições. Então, nós precisamos, diria mesmo, estamos muito ansiosos em ir às eleições. Sim, mas tem de ser eleições aceitáveis, eleições credíveis. Se a UNITA considerar que essas eleições não são aceitáveis, não são credíveis, vai engolir mais um sapo? Eu já disse que não. Então o que é que vai acontecer? Eu já disse que o tempo de engolir os sapos já acabou. Tá bem, o que vai acontecer vão ver na altura. Já achar que é indigesto engolir um novo sapo, vai fazer o quê? O que vamos fazer vai ser visto na altura. Nós estamos apenas a alertar. Primeiro, nós achamos, e isto é uma responsabilidade dos angolanos. Como uma ameaça ou um alerta? Eu estou mesmo a dizer que nós só estamos a alertar a quem dê direito e a todo aquele que quer que o país continue nessa estabilidade. Porque é este o nosso desejo. É a continuação da estabilidade, da paz. É importante. Mas este tipo de discurso, Presidente, não admite que pode provocar o medo, o receio, o efeito de desmobilização? Não há medo nenhum. Não pode haver medo nenhum. Só pode haver medo da parte de quem esteja decidido a fazer trafulices. Entre aspas. Quem estiver decidido a fazer um processo claro, transparente, não pode ter medo. Eu até estou a ver agora a polícia a ser treinada e as unidades, enfim, a ser reorganizadas, dizem que é para proteger as eleições. Não, as eleições são uma festa. As eleições são uma festa. E agora que o povo quer mudar. Mas qual é o receio da UNITA em o governo treinar polícias? Qual é o problema da UNITA com isso? Não é uma atividade normal do governo fazer isso? Não é medo. Ou o governo está impedido de fazê-lo no ano eleitoral? Não é medo. Então qual é o receio, Sr. Presidente? Não é receio. Nós precisamos que o governo treine polícia, mas é para proteger o cidadão que não tem segurança nos seus bairros. Os cidadãos estão a ser mortos, as casas estão a ser assaltadas, estão a ser roubadas e, então, é para isso que deviam treinar a polícia. Agora, para ir proteger as eleições... Mas o governo tem competência ou não de fazer isso, Sr. Presidente? Não, o governo, como estou a dizer, tem competência de ter a polícia devidamente organizada e devidamente treinada para assegurar a ordem, para permitir, facultar segurança ao cidadão.
Então, onde é que está, o receio da UNITA? Não, no facto do o governo estar a treinar efetivos para assegurar o processo eleitoral? Vai assegurar o processo eleitoral em quê? Quem deve fazer o processo eleitoral é a CNE. Sim, mas a polícia garante a segurança de quem vota. E o povo vai participar pacificamente, vai depositar o seu voto. A polícia está lá para fazer o quê? É a minha pergunta. Ou então estão já a preparar a fraude e pensam que o povo depois vai reagir. Não vai gostar. Então é preciso ter a polícia. Não faz sentido. As eleições são uma festa. E o povo está com vontade de votar pacificamente. Há uma questão. Agora, para defender o povo no bairro, onde há ladrões, há gatunos, há salteadores, e onde o povo está a morrer, isso sim. Mas é isso que não está a acontecer. Há uma pergunta de uma telespectadora, Maria Antônia. Ela pergunta, quando o presidente Samakuva fala em medidas adequadas, isso inclui a guerra? É a pergunta que ela faz. Não percebi a última parte. Há uma pergunta de uma telespectadora que pergunta, as medidas adequadas que o presidente Samakuva faz referência incluem a guerra? Não. Quem mais quer a guerra? Aqui mesmo em Angola alguém quererá mais guerra? Eu não acredito. Depois de tudo o que se passou, alguém vai querer mais guerra? Eu não acredito. Mas nós teremos de tomar medidas adequadas para que o processo seja transparente. Essas medidas adequadas, o que é que são, presidente Samakuva? Parece que estamos aqui num ponto de adequadas. O que é que quer dizer? Eu estou a dizer, só queremos que sejam corrigidas as irregularidades. E o governo pode ser forçado a corrigir, se não o faz voluntariamente, pode ser forçado a corrigir estas Permita a curiosidade, quando diz forçar significa o quê? Manifestações, derrubo do governo, o que é que significa essa presença Samakuva? Não se derruba o governo assim. O governo, já o disse aqui, o governo sai pelas eleições. Aliás, quem quer governar um país com legitimidade procura mesmo as eleições. E eleições credíveis, eleições livres, transparentes. Não vai fazer através de derrubas do governo. Derruba-se o governo com o voto popular. Muito bem. Há uma questão, o Sr. Presidente falou da questão da comunicação social, fez críticas à comunicação social pública, fez-nos um desafio que já aceitamos. Há uma pergunta do telespectador Carlos Calonga, ele pergunta, qual tem sido o tratamento que a Rádio Despertar dá aos outros partidos que não à UNITA? Primeiro, eu acho que essa pergunta devia ser dirigida à Rádio Despertar. Mas ele faz a pergunta pelo facto da Rádio Despertar ser uma rádio com ligações à UNITA. Até ver. A UNITA não gera diretamente a Rádio Despertar. Tem uma direção, tem uma empresa. Tenho ouvido até ultimamente o meu o mais novo e vá lá, colega Abel a dizer que é ele um dos proprietários, mas é assim. Eu tenho queixas de pessoas da Rádio Despertar que dizem que quando convidam outras sensibilidades, sobretudo do governo, não vão. Sim, mas aqui também permite uma curiosidade. Fez um desafio, porque é que a Rádio Despertar, já que exige até, fez um desafio a Zimbo, legítimo, porque é que a Rádio Despertar também, e só por curiosidade, não transmite na íntegra o discurso do candidato do MPLA? Não, eles são expulsos quando vão lá. Mas foram expulsos agora são expulsos, também. Não são permitidos, nem sequer são permitidos, não recebem credenciais. Portanto, se receberem credenciais, eles poderão transmitir em porque direto não também. têm passado alguns excertos, aquilo que apanham aqui e acolá. Não, mas se forem se fosse eu para até quando passar sou expulso de uma atividade dessas, nem passaria um bocado, porque não me querem, não é? Mas eles têm feito isso e convidam as pessoas do MPLA, do governo, não vão, não querem. Se é por desprezo, se é porque já têm outros meios. Portanto, a culpa não pode ser atribuída à Rádio Despertar. Vamos então a mais perguntas, Sr. Presidente Samakuva. Há uma questão
que foi enviada pelo telespectador Machado Mendes. Falávamos no princípio dessa entrevista, quando falávamos da lista de candidatos, o senhor falava de independentes. A pergunta dele é, Presidente Samakuva, essa ideia de constar nomes de figuras independentes na lista para deputados, como fica a experiência com a figura de Makuta Nkondo? Foi boa ou má e que consequências políticas geraram o afastamento dele do Parlamento? Não, o Makuta não foi afastado do Parlamento. Não é bem assim. O Makuta entrou para o Parlamento e saiu quando a legislatura acabou. Foi nessa altura que ele saiu do Parlamento. Não foi essa afastado. é uma parte da pergunta dele. A outra parte da pergunta é mas se a experiência foi boa. Eu quero acabar essa Sim, questão. diga, Sr. Presidente Samakuva. Portanto, dizia eu, ele chegou ao fim da legislatura e não voltou a entrar, era independente, não é verdade, entrou como tais e não voltou a constar da lista da UNITA. Agora, quem aceita vir para uma lista, como a lista da UNITA, como independente, haverá naturalmente um mínimo, um mínimo de normas, na verdade, determinadas normas que deverá respeitar. E a sua prestação, não só perante o cidadão, na defesa dos interesses do cidadão, como também o seu comportamento, irá certamente justificar e irá facultar um julgamento que a UNITA, neste caso que tinha convidado, acha ser necessário voltar a convidar ou não. Essa também é uma prerrogativa de quem convida. Por conseguinte, o Makuta, que o meu amigo Makuta, já não vejo há muito tempo, não constou, mais uma vez, não constou da lista, e eu acho que teria alguma dificuldade agora a constar outra vez da lista. Não, a pergunta ele dá como exemplo Makuta Nkondo, dá só como exemplo, e perguntava se foi ou não uma boa experiência. Esta coisa das experiências, acontecem várias experiências. Agora, as experiências não podem ofuscar o que é um princípio que nós pensamos sagrado. De manter pessoas independentes. De manter personalidades independentes. Estamos a correr contra o tempo. Até eu já disse aqui no início, os angolanos têm de olhar para este desafio agora, para este momento crucial e histórico que o país está a viver, de mudar, de facto. Não é mudança de uma pessoa só, é mudança do regime. Aqui o que precisamos de mudar, o que os angolanos precisam de mudar é o regime em si. E não uma pessoa que passa do assento, como estamos a dizer, vamos chegar a esta questão. Há uma outra pergunta que ele faz, estamos a correr mesmo com o tempo, há uma pergunta que ele faz que tem a ver com o facto de a maioria da população angolana ser jovem e mulher. Qual vai ser o peso deles na futura lista de candidatos da UNITA? Muito grande. Muito grande. Naturalmente que esta é uma questão que não é fácil, não é só na UNITA, é em toda a parte. Eu vejo também não é só em Angola, em vários países. É sempre um bocado difícil, um bocado polémica a questão das mulheres, a questão da juventude. Mas a nossa experiência diz-nos que o peso da mulher é significativo. É muito importante olhar para esta vertente e trazer para a Assembleia Nacional, para os lugares de decisão, uma percentagem significativa da mulher. É verdade que eu disse aqui que o regulamento está pronto, que as pessoas vão passar por uma eleição e, naturalmente, que nesta eleição nós não teremos o controle, salvo para essas personalidades independentes. Diga-se, Presidente. Exatamente. Portanto, mas o princípio adotado no partido é de trazer uma
um número significativo, não só de mulheres, como dos jovens. Agora, há uma questão, o senhor dizia que na UNITA os candidatos não vão ser impostos, vão ser eleitos pela vontade dos militantes. Há uma questão de um militante da UNITA, Fernando Heitor. Ele pergunta, então, se foi ele que nomeou, impôs o atual vice-presidente Raul Danda e o secretário-geral sem anuência da maioria, como é que diz que não vai escolher ninguém para o substituir? Que não vai escolher ninguém para substituir não, aqui estamos a falar da questão, quando eu perguntava se vai ou não continuar como presidente da UNITA, o senhor dizia que é uma questão que é colocada recorrentemente, sempre que vai a uma entrevista. E eu perguntava depois se influenciaria a escolha de um eventual substituto. E o senhor dizia que não faria, porque a UNITA é um partido democrático. E o deputado Fernando Heitor pergunta então, se foi o senhor quem nomeou, impôs o atual vice-presidente Raul Danda e o secretário-geral sem anuência da maioria, como é que diz que não vai escolher ninguém para a sua substituição? Primeiro, não é verdade que o Raul foi imposto. Que o doutor, ele foi eleito? Que o doutor Heitor não tenha concordado com a presença do Raul na vice-presidência, ele não pode considerar isso maioria. O doutor Raul Danda foi eleito? Não foi eleito, mas eu já expliquei aqui. O estatuto diz que o vice-presidente, não é verdade, direi, não é bem sufragado. O termo é que, eu vou explicar. O presidente apresenta o vice-presidente, não é verdade? O candidato à vice-presidência e o Congresso ali presente diz assim, se não. Quando chegou a altura e eu disse que o candidato que eu apresento para a vice-presidência, no Congresso o que houve é uma aclamação. Uma aclamação. Agora, que haja 3, 5, 10 pessoas que eu sei que não estavam de acordo... Mas a aclamação é um método democrático de eleição de alguém, Sr. Presidente? Não, mas o estatuto, eu só segui o estatuto. Não é verdade? Eu segui... E ninguém, o doutor Heitor, participou nos trabalhos preparativos do Congresso. Em nenhum momento eu ouvi alguém a sugerir que o vice-presidente da UNITA passasse a ser eleito. Ninguém. Todos estiveram lá. Portanto, o estatuto foi aprovado nos termos em que estou a dizer. Só para dizer que ele não pode dizer que foi imposto, que ele não concordou. E eu sei, há outros tantos, alguns o disseram, outros não o disseram. Está muito bem, mas a maioria concordou plenamente com a presença do Dr. Raul Danda como vice-presidente, de um lado. Do outro lado, saia ou fique, não é verdade, o vice-presidente, em relação ao vice-presidente, o que diz o nosso estatuto, se o presidente fica incapacitado, morre, ou por qualquer razão deixa de ser capaz de conduzir o partido, há 90 dias para a convocação de eleição. Para a convocação de outra eleição. Portanto, ninguém vem a presidente do partido assim, sem ser eleito. Ali, mais uma vez, há eleição e vai-se contar os votos. Portanto, não há lógica sequer no que, e como militante do partido, eu penso que devia saber o que os estatutos dizem. Isso também aplica-se ao secretário-geral, que ele faz referência aqui. Em relação... Também a indicação do secretário-geral é uma prerrogativa do presidente do partido. Da mesma forma. Também isso o estatuto reza e em nenhum momento esse aspecto foi alguma vez trazido à consideração da comissão que prepara o Congresso. Há uma pergunta de uma telespectadora, Encarnação Casaca. Ela pergunta, a primeira pergunta, não terá sido um balde de água fria para Isaías Samakuva o anúncio da retirada da cena política do Presidente Eduardo Santos, uma vez que quer o Presidente Eduardo Santos como Samakuva são os políticos angolanos em mais tempo de atividade política? Segunda pergunta desta telespectadora, a primeira pergunta, Encarnação Casaca. Muito bem. Eu sempre disse, quando se falava da possível saída do presidente José Eduardo dos Santos, me perguntava o que é que havia a dizer, eu dizia que esse é um negócio, é uma questão do MPLA. É uma questão interna do MPLA. Não é verdade? Tanto mais que o presidente José Eduardo dos Santos era o candidato do MPLA, não é? E é questão do MPLA.
Mas e o MPLA tem as suas normas. Por que a UNITA faz constar isso do seu comunicado, no seu último comunicado da Comissão Política? Não, nós fazemos... Se é uma questão interna do MPLA. É uma questão interna do MPLA. E por que mereceu o destaque na vossa nota da Comissão Política? Se Mereceu destaque porque está a ser aproveitada agora para querer transmitir a ideia de que houve mudança. Está a ser aproveitada agora para dizer que agora há ideias novas. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, o presidente José Eduardo dos Santos continua presidente da República e continua presidente do MPLA. Está aí. O outro é vice-presidente do MPLA. Sim, mas é o candidato do MPLA. E em segundo, o presidente José Eduardo dos Santos, por sinal, não é verdade, é ele que vai conduzir o MPLA nos próximos 5 anos. Atenção, não é por acaso que o Gracima, na voz do doutor Rabelais, vem e pontua essa questão. Portanto, o presidente José Eduardo dos Santos vai continuar a gerir o MPLA nos próximos 5 anos. E mais, sim, mas o doutor Rabelais não disse essa título em Angola até agora, quem manda é o partido, não é o Estado. Tanto assim eu vi mesmo aqui em Luanda, quando o general Higino veio para governador, a primeira coisa que ele procurou é ser também primeiro secretário, porque sabe que o primeiro secretário do MPLA é que manda. Eu vou para os municípios, vou para as províncias, na altura, quando havia governadores ou administradores que não eram primeiros secretários. Eu via isso. O governador que não é primeiro secretário não tem palavra. Quem tem palavra é o primeiro secretário. No partido agora também, mesmo na República, mesmo se João Lourenço passa a presidente da República, quem vai mandar, ele vai ser apenas, diremos, alguém que recebe recados, que recebe ordens do presidente do partido, que é o presidente José Eduardo dos Santos. E mais, o Congresso do MPLA foi agora há pouco tempo. Quem apresentou a moção do que vai ser a estratégia do MPLA, diziam eles, a moção do líder. O líder quem é? É o presidente José Eduardo dos Santos. O líder do partido. O líder do partido, que é o que comanda, portanto, os outros todos, até o governo, se for dirigido pelo MPLA. Portanto, nós fizemos questão de dizer, porque há uma questão, há uma forma, há tendência de iludir o cidadão. Não, agora há mudança, há ideias novas. Que ideias novas? As ideias que vão prevalecer no país são da moção de estratégia saída do Congresso. Ou então o Congresso foi uma brincadeira. Foi só para brincar. O Congresso estabeleceu uma estratégia. Mas por que é que parece que o facto do Presidente ter anunciado que se retira e João Lourenço candidato incomoda a UNITA ou deixa a UNITA numa situação? Não incomoda nada. Então e por que tanto... Não incomoda nada. João Lourenço tem o seu direito, tem a sua história no MPLA, tem o seu direito de ser candidato. Ou o facto do Presidente sair deixa a UNITA sem um discurso? Não, devia ter saído há mais tempo. Mas... Sim, mas o facto é que também está a sair e a UNITA também não está satisfeita, o que parece. Não. Nós estamos a aplaudir. Por que não? Já sempre dissemos que devia sair. Mas depois com ressalvas, a dizer já que sai, mas fica. Não, a questão é a seguinte, eu já disse. Sim, Sr. Presidente Samacuva. Ninguém nos vem a dizer, ninguém procura dizer à sociedade, ao cidadão, que há mudança aqui. Não há mudança. Então, nós, enquanto partido político, temos a responsabilidade de advertir, de dizer ao cidadão que é mentira. É uma saída falsa. Mas há ou não um novo rosto no MPLA como candidato? Sr. Presidente Samacuva. Não há nenhum novo rosto. João Lourenço é um membro do Bureau Político há anos. Está intimamente ligado às políticas todas do MPLA. Ou então estava lá só... O senhor queria que o MPLA indicasse alguém que não tivesse ligado às suas políticas? Ou a UNITA, um dia se fosse poder, colocaria alguém que não defendesse o seu legado na presidência da República? Nós estamos a dizer assim, para o cidadão angolano. Então, mas o que é que a UNITA entende como rosto do MPLA? Seria alguém que nunca foi militante do MPLA que o presidente Eduardo colocasse aí? Seria essa mudança? Nós estamos a dizer assim ao cidadão angolano. Diga, Sr. Presidente Samacuva. Não é a mudança de uma pessoa que vai contar. A mudança que o país, que Angola exige neste momento, quer e vai fazer em agosto, é a mudança de regime. Portanto,
O MPLA que tem de mudar tem que ir descansar ainda, para ver como é que os outros também gerem o país. E os angolanos em si, devem também ver, quer dizer, estamos aqui, nós os dois, e estamos há 40 anos com a mesma coisa, que em vez de melhorar o país está a afundá-lo. E ainda nós vamos querer escolher a mesma coisa. Eu não acredito nisso. Não seria lógico. Portanto, a mudança não é de uma pessoa Não só. ser lógico, Sr. Presidente, não significa que as pessoas não possam escolher este mesmo partido. Não podem escolher. Uns tantos vão escolher, naturalmente. Mas creio que a maioria não vai por aí. Eleições livres e transparentes, a maioria não iria por aí. Estamos a terminar. Portanto, Sim, diga, Sr. Presidente. mesmo para terminar também. Portanto, ninguém se iluda. A figura até que nós estabelecemos é esta. Estava o motorista na viatura, ele sabia sozinho, sabia onde ir e onde passar. Hoje, porque está há muito tempo, certamente outras razões, a idade, enfim, não vale a pena mencionar. Deve haver outras razões. Mas veio para a cadeira de trás. E o motorista está aí, mas o chefe está atrás. Quando parte da casa, é o chefe que sabe onde quer passar, qual é o caminho e qual é o seu destino. Agora você vira para aqui. Eu quero ir ao Banco Nacional, estou aqui no Talatona, não quero passar na 21 de janeiro, quero passar na Sampa. Chega na Sampa, mas agora ainda suba aí, passe por Cacenda. É isso que vai acontecer. Não há, portanto, mudança nenhuma. Ninguém se iluda. E ninguém nos venha dizer que há ideias novas, porque as ideias que estamos a ouvir, a corrupção, vamos atacar a corrupção. O presidente Eduardo Santos já disse, a corrupção é o maior mal, mas a corrupção aumentou. Já disse, é probidade, é tolerância zero, mas isso tudo não se respeitou. Portanto, o discurso é o mesmo, nada mudou, ninguém se iluda. Há uma última pergunta. O senhor Presidente Samakuva, o que disse durante toda a entrevista, a UNITA, ao que parece, não está preparada para perder as eleições. E a pergunta é, e se a UNITA perder? Não. Isto são especulações, não corresponde a nada do que eu disse aqui. Nós já as perdemos em 92, com uma fraude, deu problemas. A experiência já nos ensinou também que, ao fim e ao cabo, isso tudo não dá. As perdemos em 2008 também pela fraude. Dissemos que queremos preservar a paz e, por conseguinte, nós estamos aqui, vamos continuar. Em 2012 ficou visível. A própria CNE, o próprio presidente da CNE, diz-nos que 37% do eleitorado foi transferido dos locais onde devia votar. Mas isso nós dissemos há 3 meses antes, porque nós estávamos a ver que as pessoas estavam a ser transferidas para outras localidades. Participaram nas eleições porquê? Não participaram nas eleições porque os seus nomes que estavam... Não, eu pergunto, se a UNITA sabia isso há 3 meses antes das eleições, porque é que foi para um processo que a partida considerava viciado? Nós, como digo, nós temos de participar, porque também, se não participa nas eleições, perde a plataforma por excelência, a plataforma que é por excelência muito importante para fazer a política. Ou seja, para interpretar o que está a dizer, mesmo um processo que o senhor acha que é viciado, fraudulento, como preciso manter uma plataforma, participo nesse processo, que eu a partida já considero viciado. O que eu estou a dizer é que isso tudo são os tais sapos que já engolimos e que agora nós estamos preparados a engolir. É o que eu estou a dizer aqui. Eu não estou a dizer o contrário. Sim, mas eu fiz lembrar uma coisa que o Sr. Presidente disse, que nas eleições de 2012, se não estou em erro, já sabia há 3 meses que 37% do eleitorado tinha sido deslocado. Não. Eu não sabia, 2008. Não sabia a porcentagem. Não sabia a porcentagem. Mas dizia que há 3 meses já sabia que havia... Nós há 3 meses identificamos, por exemplo, que o eleitorado do Luacano tinha sido transferido para o Kazombo. 400 e tais ou 500 e tais quilómetros. O eleitorado do Ambo, parte das áreas, por exemplo, do Umbava e outras, não constava sequer dos cadernos
que seriam eleitorais, que acabaram por não ser publicados. Nós constatamos nessa altura que algumas localidades que tinham sido indicadas como locais de voto não eram sequer localidades, estavam na mata. Uma questão de coerência e prudência, não era mais sensato não participar num processo que consideravam desjudiciário? Foi sensato fazer um memorando, pedir uma audiência ao Dr. Silva Neto e apresentar-lhe um memorando para dizer que isto aqui que estamos a ver parece não estar errado. E quando fizemos o memorando, nós dissemos, se for erro, estão a fazer isso é um erro, vá lá, são humanos, podem errar, vão corrigir. Se é tentativa de fraude, eles não vão corrigir. Chegamos, entregamos o nosso memorando, sim senhor, vamos estudar. No dia seguinte fizeram uma conferência de imprensa a dizer que isso tudo é mentira, isso tudo não há, é porque não há nada a isso, não sei o que, não sei o que. Ora, nós ficamos, então se é mentira, vamos ver. Mas feitas as eleições e feito o cômputo, eu mesmo fui ver o Dr. Silva Neto quase um ano depois. E foi ele. Nós até nos nossos cálculos estávamos a estimar 30% mais ou menos dos que não tinham votado em consequência de terem os seus nomes transferidos. Mas foi ele que disse que são 37%. Portanto, soubemos mais tarde qual é a percentagem real disso. Antes, só estávamos a ver que havia esses casos. Que percentagem que isso representava? Não. Portanto, aqui não há incoerência nenhuma. O nosso trabalho, mesmo hoje, pensamos, é, afinal, de ajudar o MATA que está a fazer o registro eleitoral, é de ajudar as autoridades, transmitindo aquilo que achamos que não está correto para eles corrigirem. Eles partem sempre, esta é uma tendência que temos em Angola, em que quando nós queremos aconselhar os outros ou alertar para uma questão que não vai bem, pensa logo que ataca a questão, vai lá a querer contrariar. Não. Mas a Anitta não corre o risco de ter o rótulo do partido que permanentemente grita fraude? Não, se há fraude, vamos gritar que há fraude. Não é? Se a fraude existir, vamos ter vergonha de dizer que há fraude, porque se estamos a vê-la e há dados concretos. Isso não. Teríamos vergonha se ao dizer que é fraude, alguém nos provasse que não foi fraude. Como eu disse aqui, nós estamos agora até com pessoas que estão a dizer, ali nós fizemos assim. Ali tinham ganho, ali vocês tiveram X. Então, não posso ter vergonha de uma verdade. São pessoas da CNE que estão a dizer isso, Anitta? Não é preciso dizer quem são. São pessoas, são angolanos, que participaram nisto. Ou seja, para resumir, na ótica da Anitta, a Anitta ganhou todas as eleições que foram realizadas no país, só não está no poder porque houve fraude. Não estamos a dizer isso. Também o que se pretende, é preciso dizer, naturalmente, é ganhar. Mas o que se pretende, acima de tudo, é que façamos, e eu tenho dito, pelo menos desta vez, por exemplo, façamos uma coisa transparente, que dignifica os angolanos. Porque também não fica bem para os angolanos. Isso tudo não fica bem. Os angolanos não se podem sentir com dignidade nisso. Mesmo aquele que é eleito também, a sua legitimidade é posta em causa. É bom, o país está de tal forma. Mas essa legitimidade é posta em causa, inclui também as pessoas da Anitta que são eleitas, não? Não. Nós sentimos até que os próprios que são eleitos e sabem que as pessoas descobrem que afinal foram eleitos com fraude, também depois começam a sentir-se mal. Vimos isso em discursos vários feitos. Portanto, essa legitimidade que está ferida de legalidade não presta. Muito bem. Presidente Samakuva, obrigado por ter vindo aqui à TV Zimbo. Hoje teve também transmissão na Rádio Mais, do Grupo Média Nova. Esta é uma entrevista que foi transmitida em conjunto aqui em direto na TV Zimbo e também na Rádio Mais. Agradecemos então por ter vindo falar para estes dois veículos do Grupo Média Nova. E eu agradeço à Zimbo por nos ter convidado mais uma vez. Eu quero encorajar o trabalho que a Zimbo faz, não imita a TPA, porque também depois baixa na consideração
que o cidadão tem para com Zimbo. Penso que precisamos de fazer tudo para nos dignificarmos, nós os angolanos, e o trabalho que a Zimbo faz, naturalmente, dignifica. Houve essa mancha do sábado, esperamos que tenha sido uma mancha passageira, mas eu quero reiterar o nosso convite para, na altura das celebrações, do encerramento então do cinquentenário da UNITA, a Zimbo também fazer o mesmo que fez no sábado. Quero reiterar também o compromisso da Zimbo. Muito obrigado. Muito bem. Então, está assim terminado mais um especial Zimbo, edição extraordinária. Estivemos aqui a entrevistar Isaías Samacuva, presidente da UNITA, uma transmissão em direto, TV Zimbo, Rádio Mais, duas plataformas do Grupo Média Nova. Boa noite a todos, continuem em sintonia da TV Zimbo, a televisão que lhe oferece conteúdos diferenciados de informação e de entretenimento. Boa noite.